Na maioria das noites, tanquinho de lençóis parece normal. Mas a rua Ponte Nova, aquela rua, é um lugar onde o normal existe só por aparência. Um disfarce mal costurado por cima de algo que nunca teve forma humana. Os mais velhos avisam. Os mais novos fingem que não ouvem. Mas todo mundo ali sabe que, quando a noite baixa pesada e o vento para de soprar, algo começa a andar pela rua. Algo que se veste de gente, mas não é. Era começo de mês quando tudo piorou. Os moradores começaram a perceber que, depois das 11 da noite, um tipo estranho de silêncio tomava conta da rua Ponte Nova. Não era só ausência de som. Era um silêncio que pressionava o peito, que cansava a respiração. Um silêncio que parecia olhar para dentro das casas, procurando alguém. A primeira a notar foi Teresa, que morava sozinha. Ela ouviu alguém bater na porta. 3 batidas lentas, quase preguiçosas. A voz era do irmão dela, mas o irmão estava morto havia 4 anos. Ela não abriu, mas olhou pela fresta da janela e viu. Aquilo estava ali. Não era o irmão. Era uma cópia falhada. A pele parecia escorregar, como se não estivesse presa ao corpo. O rosto torto, como se tivesse sido moldado na pressa, sem entender onde ficavam os olhos. E mesmo assim, sorria. E quando sorriu, o queixo deslocou, descendo mais do que deveria, como se aquele sorriso não tivesse sido feito para existir em rosto algum. Teresa desmaiou ali mesmo. A criatura ficou encarando a janela por longos minutos, até virar o pescoço devagar demais, como galho seco que cede, se afastar de volta para a escuridão. Depois daquela noite, a rua Ponte Nova ganhou um boato que se espalhou como infecção. O duplo estava voltando a aparecer. Ele sempre surgia de madrugada, sempre imitando alguém do distrito. Mas mal, sempre mal. Cada detalhe parecia um erro proposital. O corpo mais comprido, a cabeça torta, o sorriso exagerado e a pele. A pele parecia feita de pano molhado, pendendo, escorrendo, tremendo. Algumas pessoas juram que o duplo tenta aprender, tenta imitar, tenta entender o comportamento humano, mas sempre falha. E quando falha, fica irritado. Certa noite, seu Damião ouviu batidas fortes na porta. Era a voz da própria filha pedindo para entrar, mas a filha estava viajando a centenas de quilômetros. Seu Damião ficou parado, imóvel. A voz repetia. A cada repetição, ficava mais embaçada, como se engasgasse com a própria saliva, até que, de repente, parou. O silêncio voltou, e alguém começou a bater a cabeça na porta. Lenta, ritmadamente, a madeira tremia. E a voz da filha, agora distorcida, rasgada, gutural, repete ampei. Abre. Eu já aprendi a sorrir igual você. Seu Damião passou o resto da noite ajoelhado no chão da sala, rezando, enquanto a coisa continuava tentando imitar a respiração humana do lado de fora. Mas o pior aconteceria dias depois. Naquela noite, quem na rua Ponte Nova gosta de lembrar. Era por volta das 2 da manhã, quando todas as luzes da rua piscaram ao mesmo tempo, como se algo gigantesco tivesse passado por debaixo do chão. Os cachorros começaram a uivar. Depois, o uivo virou grito. Depois os gritos viraram silêncio. E então, as portas começaram a ser chamadas, todas, ao mesmo tempo, com vozes conhecidas, vozes de entes queridos, vozes de vizinhos, vozes de crianças que moravam na rua, todas imitadas. As vozes pareciam se multiplicar, se desdobrar, preencher a rua inteira como um eco dentro de uma caixa. Alguns moradores arriscaram olhar pela janela e viram dezenas de figuras idênticas, as pessoas da rua, todas distorcidas, todas tortas, todas sorrindo com bocas enormes, paradas, olhando diretamente para as casas, esperando. E então, do nada,
Todas viraram a cabeça ao mesmo tempo. Um movimento brusco, seco, desumano, e começaram a caminhar em direção à velha ponte. O barulho dos passos era como lama sendo pisada com força, algo pesado demais para ter ossos humanos. A última pessoa que viu aquilo disse que quando as cópias chegaram à beira da ponte, elas começaram a entrar na água, uma por uma, afundando como pedras. Mas antes de desaparecerem, todas disseram, em uníssono, com vozes que não eram humanas: amanhã voltaremos melhores. Desde aquela noite, a Rua Ponte Nova nunca mais foi a mesma. Às vezes alguém vê uma silhueta parada no fim da rua. Às vezes ouvem alguém chamando seu nome de madrugada. Às vezes aparece uma figura esquisita, andando torta, perto da ponte. A cada semana, os moradores dizem que as imitações estão ficando mais e precisos, o sorriso está mais natural, as vozes mais parecidas, os movimentos mais humanos. Parece gente, parece muito, mas não é. E na próxima noite sem vento, quando o silêncio voltar, você vai ouvir também e vai aprender rápido, antes que seja tarde. A Rua Ponte Nova sabe imitar e ela está